Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, Canal 4 e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que tem o objetivo de levar ao nosso público um pouco mais de conhecimento sobre cidadania. Toda semana, a cada programa, um tema diferente, sempre abordando os direitos e os deveres do cidadão, com a presença de grandes advogados que irão explanar sobre diversos assuntos referentes ao tema. Também, dentro do programa, algumas participações externas de munícipes que poderão tirar suas dúvidas e enviar sugestões. Hoje, temos o prazer de receber em nossos estúdios a doutora Juliana Frata, especialista em Direito de Família. Obrigado por sua presença, doutora, e nós já vamos para a primeira pergunta. Obrigada pelo convite. Doutora, qual é a diferença entre união estável e casamento? Basicamente, a diferença é que o casamento ele sempre vai ser registrado. Já a união estável não necessariamente. Como consequência, a dissolução se aplica a mesma coisa. O casamento sempre vai ter lá a data que foi dissolvido, a data do divórcio na certidão de casamento. A união estável pode simplesmente ir um para cada lado. Em ambos os casos, o regime de bens, se as partes ficarem em silêncio, é o regime da comunhão parcial de bens. O que seria esse regime? Tudo que o casal adquiriu durante a união será dividido 50% para cada um. E o que eles trouxeram de antes da união fica para cada um mesmo, de quem já era. E qual é o mais comum, doutora? É o regime? O comum é esse, é o da separação parcial de bens. Separação? Isso, parcial de bens. E isso é, obviamente, em comum acordo. Em comum acordo. No caso, o pessoal vai lá e no silêncio das partes é isso que vai escolher. Então, assim, se você decidir que vai ser separação total ou comunhão universal, aí você tem que avisar. Porque no silêncio vai ser a separação parcial. Ah, entendi. E essa união estável, ela pode ser registrada? Sim. Basta o casal que vive em união estável ir até um cartório, comunicar a data que começaram a ter união estável e registrar isso. Isso é bom porque futuramente, se precisar de uma ação judicial, é um documento que ajuda a provar a data que começou a união. Se tiver problemas com o INSS, de dependentes, também é uma forma de você provar que aquela pessoa era seu companheiro ou companheira. Tá. E a união estável, hoje se fala muito na relação homoafetiva. Uhum. Há alguma diferença nesse registro? Não, nenhuma diferença. Tanto o casal homossexual quanto o heterossexual, eles têm o mesmo direito. Isso é garantido em Constituição. Tá certo. Doutora, nós vamos agora para a primeira participação das ruas. Tem uma pergunta para a senhora, vamos lá? Gostaria de saber, a pessoa que vive em união estável, quando se separa, como fica a divisão dos bens? A Constituição Federal de 88 dá às pessoas que vivem em união estável direito muito próximo ao de quem é casado. Então, o que acontece? Independente do tempo que você está vivendo com a pessoa, desde que a relação seja contínua, duradoura e com o intuito de constituir família, já surge o direito à divisão dos bens, que é o que eu te falei. Se não for manifestado a preferência, é esse, do regime parcial de bens. Nós agora temos uma pergunta que eu acho que muito telespectador teria vontade de fazer até em seu consultório. O que é a guarda compartilhada? Desde 2008, o legislador criou essa guarda. Qual que é o objetivo dessa guarda? É minimizar o efeito do divórcio no filho do casal. Dessa forma, o casal que possui a guarda compartilhada do filho, o filho ele pode transitar livremente entre a casa do pai e a casa da mãe. Não tem dia, horário para ver um, para ver outro. Ele pode transitar livremente entre a casa de um e de outro, fazendo com que essa criança tenha o convívio diário com ambos os pais. Então, essa que é a guarda compartilhada. Não existe uma determinação, então, de horário, de... Não, na guarda compartilhada não. Não. É como se o casal fosse casado, entendeu? Hoje ele está com a mãe, amanhã é o pai que busca da escola. Ambos têm a guarda. Mas precisa haver aí uma concordância entre as partes? Precisa haver uma concordância entre as partes. Esse é o tipo de guarda que mais tem que ter um acordo entre as partes. Não adianta o juiz determinar isso, porque depois vai acabar dando uma confusão entre o casal, né? Na prática é difícil. Mas a guarda compartilhada hoje, para o filho, é uma das melhores. E tem um tempo determinado, doutora, para essa guarda?
Não, vamos supor, decidiu que vai ser assim. Até dar certo, vai ser dessa forma. Sim. Se começou a dar errado por algum motivo, aí a pessoa que está se sentindo lesada tem que procurar o judiciário e tentar regulamentar a guarda, regulamentar a visita. Doutora Juliana, agora nós temos mais uma participação de uma telespectadora. Doutora Juliana, o que fazer quando o companheiro não quer ajudar com as despesas da gravidez? Josi, a partir da gestação, a mãe já pode solicitar judicialmente do suposto pai uma ajuda financeira para arcar com todas as despesas da gravidez. Então, assim, tudo que for despesa referente a essa gestação, o suposto pai ele também tem que ajudar. Aí, no caso, você tem que entrar com uma ação de alimentos gravídicos, onde o pai vai ajudar exames pré-natal, vitaminas, medicamento, que muitas vezes a mãe tem que fazer repouso, tem que se afastar do trabalho, e ela acaba passando por dificuldades financeiras na gravidez. Então, ela pode sim pedir ajuda ao suposto pai. Ok, doutora. Uma dúvida dentro dessa ajuda com as despesas da gravidez. Isso independe de a pessoa ter um plano médico? Independe? Apenas é uma ajuda espontânea? Como é que acontece isso? Então, o correto seria a ajuda espontânea, né? Uhum. Mas isso não ocorre. Então, como muitas vezes a mulher ela tem que arcar sozinha com essa gravidez, é o que eu falei, ela pode entrar com uma ação judicial requerendo esses alimentos gravídicos, que são os alimentos que é a despesa da gravidez, entendeu? E o suposto pai acaba tendo, por determinação judicial, a obrigação de ajudar nessas despesas. A pessoa ficou desempregada e parou de pagar a pensão. Pode ser presa essa pessoa? Pode, ela pode ser presa sim. O fato de você ficar desempregado não é uma justificativa para você deixar de sustentar o seu filho. Então, mesmo desempregado, você ainda tem essa obrigação. Então, o que acontece? Eu fiquei desempregado, não tenho mais dinheiro. Procure um advogado, entre com uma ação de revisional de alimentos para abaixar esse valor. Nessa ação, o que você vai fazer? Você vai justificar que os seus ganhos abaixaram e, consequentemente, a pensão também vai ter que baixar. Ok. No caso, por exemplo, doutora, a pessoa ficou desempregada e daqui 15 dias tem que pagar a pensão. Como é que fica? Ela tem que pagar, ela vai ter que dar um jeito de pagar essa pensão. Porque senão ela pode sim ser executada e ser presa. Nos casos, por exemplo, se a pessoa falecer, a pessoa que está pagando a pensão, automaticamente exime de responsabilidade? Sim, automaticamente exime de responsabilidade. Aí o que acontece? Se ela trabalhava com o registro em carteira, essa criança vai ter direito até os 21 anos de direito à pensão. Entendeu? Que a INSS vai pagar a ela. Agora, caso essa pessoa era autônoma, nunca teve registro em carteira, nada, esse direito vai acabar e a criança, ela pode entrar com um requerimento para pedir pensão dos avós, dos tios. Entendi. Então, há a possibilidade, inclusive, da própria pensão da pessoa sustentar essa criança até os 21, como a senhora falou. Exatamente. E isso independe da quantidade de filhos? Independe da quantidade de filhos. Vamos supor, ele tem direito a uma quantidade de benefício. Se é um filho, vai ter direito sozinho a essa parte. Se tem 5 filhos, esse mesmo valor será dividido entre os 5 filhos. É como se esse pai dividisse o que ele ganha na pensão para os 5 filhos. Não é um para cada um, não, é dividido. Agora, um caso contrário. Vamos supor que a pessoa esteja pagando a pensão para um filho, cujo filho esteja com a mãe. E a mãe chega a falecer. Aí é outra situação. Você vai ter que ver com quem vai ficar a guarda dessa criança. E isso, novamente, vai um processo também. Então, vai um processo, porque o que acontece? Se a guarda ficar com a avó materna e quem paga a pensão é o pai, logicamente o pai vai ter que continuar pagando a pensão, onde a responsável vai ser a avó por criar a criança. Mas se o pai e o filho têm um relacionamento cordial, a guarda do filho vai passar para o pai e, logicamente, ele vai parar de pagar a pensão porque ele vai começar a sustentar o filho dentro da própria casa. Doutora, nós vamos agora para um pequeno intervalo. Nós voltamos já já com Câmara Cidadania. TV Câmara, o canal do Legislativo.
desaparecidos. Qualquer informação ajuda. Faça valer sua cidadania. Conte com o Ministério Público de São Paulo. Estamos de volta com o programa Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET. Hoje, com a presença da jovem advogada, doutora Juliana Frata, especialista em Direito de Família. Doutora, mais uma pergunta, talvez até capciosa. O que fazer quando o ex-marido não paga a pensão? Quando o pai da criança não paga a pensão, né, o ex-marido, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um advogado e executar esse pai. Tem duas formas de você executar. Uma é você cobrar os últimos 3 meses e nesse tipo de execução você pode pedir a prisão do pai. Se ele não pagar, ele pode ser preso. O restante, né, depois desses 3 meses, você pode pedir com um rito de penhora. Então, o que acontece? Está devendo um montante, o pai tem uma casa, tem um carro, qualquer coisa que o pai tenha pode ser penhorado para resultar nos alimentos do filho. No caso, isso independe do que o ex-marido, no caso, ele seja um profissional autônomo, ou seja registrado, a ação é a mesma. Independe, a ação é a mesma. Tem que ser paga a pensão, de qualquer forma. Isso tem um prazo, doutora? A justiça estipula um prazo para ele pagar? De 3 dias. 3 dias é o prazo? Ele é citado para pagar em 3 dias. Ou para justificar em 15, né? Porque às vezes, já pagou, tem o recibo, quer provar que pagou, entendeu? Então, assim, ele tem que pagar em 3 dias, sob pena de prisão. Estando esse ex-marido na prisão, ele tem direito a recorrer? Não. O que acontece? Ele está preso. Já foi comprovado que ele não pagou a pensão. Então, assim, ele vai ficar um tempo preso ou ele paga e sai. Ah, entendi. Agora, se ele, vamos supor, ele não pagou, ficou o tempo que tinha que ficar lá preso. O que vai acontecer? Ele não vai mais ter que pagar a pensão porque ele foi preso por isso? Não. Aí, converte o rito da prisão para penhora. Então, assim, ele não vai mais ser preso por aqueles meses de pensão. Mas ainda assim, se ele tiver qualquer coisa no nome, vai ser penhorado. Ah, tá certo então. Doutora, qual o procedimento para a pessoa que detém a guarda ela deve tomar para aumentar o valor da pensão? A pensão ela pode ser alterada a qualquer tempo. Tanto para aumentar, quanto para baixar, quanto para exonerar, ou seja, deixar de pagar. Então, o que precisa? O menor ele tem que provar que os gastos dele aumentou. Ele tem que ter um motivo para querer aumentar essa pensão. E ele também tem que comprovar que o seu genitor, o seu pai, ou quem tem que pagar a pensão, tem condição de arcar com esse valor. Não adianta apenas ele provar que ele precisa de mais, só que o pai não tem a condição de pagar. Esse é o binômio necessidade e possibilidade. Feito isso, o responsável pela criança tem que procurar um advogado e entrar com uma ação revisional de alimentos, mas nesse caso para aumentar a pensão. Doutora, a senhora citou no meio da sua fala que uma das possibilidades é ele parar de pagar. Como que acontece isso? A exoneração de alimentos, vamos supor, a criança fez 18 anos, o jovem fez 18 anos. Ele não estuda, ele já começou a trabalhar. Só que por determinação judicial está lá que ele tem que pagar. Então ele não pode simplesmente, fez 18 anos, vou parar de pagar. Não. Ele tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos, explicar para o juiz que ele já tem 18 anos, que ele não tem mais necessidade dos alimentos, e aí o juiz exonera. Entendeu? E aí, no caso, não é que nem aquele primeiro que nós vimos, não é 21, são 18 anos. Então. 18 anos. Tá ok. Doutora, nós vamos para outra participação com um telespectador nas ruas. Doutora, até que idade o filho tem o direito da pensão alimentícia? Nelson, legalmente, o pai deve pagar a pensão para o filho até os 18 anos. Porém, tem entendimento nos tribunais que isso pode se estender até os 24 anos. Quando que isso pode acontecer? Quando esse filho está fazendo faculdade ou algum curso profissionalizante. Então, assim, seria até os 18, mas se ele estiver estudando, pode se estender até os 24 anos. E a guarda da criança fica sempre com a mãe? Não necessariamente. Se não houver um acordo entre os pais,
O juiz vai determinar que a criança fique com quem tem mais estrutura familiar. Não é só a financeira, não. É o ambiente que a criança vai ser criada, os laços afetivos que a criança tem com o pai ou com a mãe. Também vai ver essa questão financeira, né, para a criança não passar necessidade. Mas tem todo um estudo para o juiz determinar quem vai ficar com a guarda, caso os pais não entrem num acordo. No caso, também pode ser um outro parente, uma outra pessoa que faz parte da família? Sim, que tem uma situação, às vezes sim, os pais não querem ficar com a guarda da criança, né? Pode ser que seja isso assim. é viável É também. viável. Ok, doutora. Nós vamos aproveitar, vamos mais uma vez às ruas. Tem mais um telespectador querendo fazer uma pergunta para a senhora. Para os pais necessitados, pode pedir auxílio, pensão aos filhos? Geraldo, com certeza. O direito aos alimentos, ele é recíproco entre pais e filhos. E ele também se estende aos ascendentes. Vamos supor, um avô está passando uma necessidade financeira, precisa da ajuda de um neto. Ele pode sim entrar com uma ação de alimentos em face dos netos, em face do próprio filho. É possível sim. Doutora, como são regulamentadas as visitas? O que acontece? Se o casal tiver em comum acordo, o próprio casal vai determinar o dia, o horário, um local que é bom tanto para o casal quanto para a criança, né, para a rotina do filho. Se eles não entrarem nesse acordo, quem vai determinar isso mais uma vez é o juiz, que aí vai ter o dia específico, o horário específico, o local que o pai ou a mãe vai retirar a criança, o horário que vai retirar, o horário e o local que vai devolver a criança. Aí quem vai determinar isso é o juiz. Doutora, talvez os nossos telespectadores tenham a mesma dúvida que eu estou tendo. O que é realmente o reconhecimento de paternidade? O reconhecimento de paternidade é a inclusão do nome do pai no registro de nascimento da criança, depois deste já ter sido registrado apenas no nome da mãe. Doutora Juliana, o filho adotado, ele tem o mesmo direito à herança que os filhos de sangue? Sim. Não existe qualquer distinção entre filhos. Nem mesmo é correto usar a expressão, filho legítimo, filho adotivo, isso não é correto. Então, assim, os filhos, havidos ou não do casamento, também se estende aos enteados, ou por adoção, eles têm os mesmos direitos e qualificações, não tem diferença nenhuma. A lei é bem clara em estabelecer isso. Certo. Por exemplo, quando a pessoa vai adotar uma criança, automaticamente registrou, ela já faz parte da família, Faz como parte se de da sangue família. fosse. Exatamente, tendo direito à herança, à pensão alimentícia, como se filho fosse, até porque é filho, né? Como eu disse, não tem distinção. Filho adotivo, ou do casamento, ou filho havido fora do casamento, todos são iguais. E isso também, o filho adotivo tem as mesmas prerrogativas que o filho de sangue, isto é, até os 18 anos... Até os 18 anos tem direito à pensão alimentícia. Okay. Se estiver estudando ou fazendo algum curso profissionalizante, pode se estender até os 24 anos, a mesma coisa. Ok, doutora. Uma pergunta que talvez muita gente queira saber a resposta. Tem muitas pessoas que estão passando por esse problema. O que é o auxílio reclusão? É um benefício legalmente devido aos dependentes de trabalhadores que contribuíram para a Previdência Social. Então, o que acontece? O pai, a vida toda trabalhou, pagou a Previdência, só que por algum motivo foi preso. Então, esse filho, ele vai ter direito a esse benefício. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, a pessoa está presa e ainda ganha um auxílio reclusão. Não, o preso não tem acesso a esse dinheiro. Quem tem acesso a esse dinheiro é o filho. Entendeu? Que muitas vezes é um menor que não tem culpa do que ocorreu com o pai e que precisa ser alimentado. Então esse auxílio reclusão é um benefício devido ao dependente do trabalhador que colaborou com a Previdência Privada e que hoje encontra-se preso. É muito interessante isso, que as pessoas fazem confusão justamente por isso, né? A pessoa está presa, mas está recebendo benefícios e tal, mas não sabe realmente... não sabe a situação. Às vezes deixou 5 filhos, entendeu? Deixou 2, 3 filhos, e aí? E essa criança? O pai vai ficar preso 10 anos. Até esse tempo, ela não vai ter auxílio nenhum, entendeu? Então, deixar isso bem claro, que esse benefício não é do preso, é do dependente dele. Doutora Juliana, falando em relação estável,
A pessoa que entra numa relação estável, mas ela está pendente quanto à situação de divórcio ou desquite, ela pode formalizar essa situação estável? O que acontece? A pessoa ela é casada no papel e muitas vezes ela não está mais vivendo com a pessoa e não legaliza aquilo, não faz o divórcio e vai morar com outra pessoa. Então, o que acontece? Pode ser legalizado a união estável desde aquela data. Por quê? Porque mesmo estando casado com outra pessoa, foi com a atual companheira que ele conquistou as coisas, entendeu? Nós não estamos falando de uma relação extraconjugal, a gente está falando de uma relação em que tem o casamento, mas está separado de fato. Hoje vive com outra pessoa. Então, pode sim ser reconhecido desde aquela data, de quando começou, até a data atual ou a data que findou, mesmo estando casada com outra pessoa, porque de fato isso aconteceu, né? Apesar de não ser muito correto, né? Porque o correto é a pessoa se divorciar antes de já morar com outra pessoa, pode ser feito isso, até para proteger os bens que esse novo casal adquiriram na união. Muito bem, infelizmente estamos chegando ao final de nosso programa e esperamos que ele tenha sido de grande proveito para você. Nós aqui agradecemos a sua participação, doutora Juliana, mais uma vez. E o Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto, um outro profissional do direito, para falar justamente sobre direitos e deveres do cidadão. Obrigado pela audiência e até mais. TV Câmara, o canal do Legislativo.